Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista exclusiva da série Uma Década de Influência. Eu sou Carla de Paula, editora do Grupo Mídia. Geralmente quem faz essa entrevista é o meu presidente, Edmilson Júnior Caparelli, mas por motivos, por contratempos, ele não pôde fazer essa entrevista e eu vou conversar agora com uma pessoa muito especial. E você sabe que aqui esse é um espaço bem bacana para você conhecer, além do lado profissional, também um lado pessoal de grandes nomes do setor da saúde. E hoje, o meu entrevistado, ele é médico formado desde 1974, ou seja, tem muita experiência para compartilhar com a gente. Tenho certeza que vai ser uma entrevista muito legal. Ele é presidente da Unimed Central de Serviços do Rio Grande do Sul desde 2004. Na Unimed Federação do Rio Grande do Sul, ele foi diretor-geral da Fundação Medicamentos para a Saúde, diretor de desenvolvimento humano e conselheiro da administração. E ele fala lá de longe, de Lajeado, Rio Grande do Sul, um pouco mais de 100 quilômetros da capital. É com muito prazer que eu recebo agora Jorge Guilherme Robinson. Jorge, muito obrigada por esse tempo. Eu sei que a sua agenda aí é apertada, né? É concorrida, e a gente fica muito feliz de você dedicar esse espaço aí para nós, para a gente conhecer um pouco o lado profissional, né, e pessoal também do Robinson. Muito obrigada por estar aqui conosco. E, bom, eu vou começar essa nossa entrevista resgatando as suas lembranças. Gostaria que você falasse sobre a sua infância, que é um dos momentos mais marcantes da nossa vida, né? Que faz parte também de toda a construção da liderança que nós somos hoje. Fala um pouquinho sobre esse momento para a gente, Robson. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Carla, a todos que nos assistem e acompanham. É, eu agradeço essa oportunidade de a gente ter essa conversa e falar um pouquinho da minha atividade, especialmente junto à Unimed Central de Serviço. Realmente, a minha infância, ela teve muita importância para mim e foi uma infância de quem era da classe média na década de 1950. Eu sempre estudei em escola pública, eu era um bom aluno, né? Eu tinha muito prazer em aprender, tirava boas notas sempre, mas a minha família tinha uma origem muito humilde. O meu avô materno, ele era um imigrante muito pobre, e quando minha mãe tinha 5 anos, eles tiveram que abandonar o campo, a colônia, e vir para a cidade, porque eles eram 11 irmãos e eles vieram em busca de emprego. A minha mãe, aos 10 anos de idade, ela já trabalhava de babá ou de empregada em casa de família. Aos 15 anos, ela começou a trabalhar numa metalúrgica. Naquela época, ver mulher trabalhar era raro, né? Numa atividade extremamente insalubre, de dar banho de ácido em talheres. E ela trabalhou até os 23 anos, quando ela casou, que era também uma idade tardia para casar naquela época, mas foi para fazer uma pequena poupança. E como presente de casamento, ela foi despedida, porque naquela época mulheres casadas não eram desejadas nas empresas por causa do risco de gravidez. O meu pai também era de origem muito humilde. O meu avô, ele trabalhava em grandes frigoríficos, ele era especializado em fazer embutidos, salames, linguiças, esse tipo de coisa. E ele trabalhava em muitas cidades. E também, no mesmo ano de 1920, ele se mudou para Caxias. Meu pai também tinha 5 anos. E quando meu pai tinha 13 anos, ele se mudou para uma outra cidade. Meu pai ficou morando numa pensão com o irmão mais velho, começou a trabalhar como varredor em uma ferragem, e dentro dessa ferragem ele foi crescendo, balconista, gerente, diretor, e ele virou sócio proprietário. A minha mãe nem frequentou a escola regular. Ela foi alfabetizada num curso noturno, que ela mesma teve que pagar com seus primeiros salários, né? E embora a gente brincava com ela que a caligrafia dela era muito ruim, ela era uma pessoa muito diferenciada, ela tinha ideias e visões assim da vida que até hoje a gente fica admirado que ela tivesse, né? Porque na década de 30, por exemplo, ela já fazia controle de natalidade. Eu, na verdade, tenho uma única irmã mais velha, 7 anos,
Eu fui um acidente, vamos dizer assim, eu nem deveria ter nascido. Numa época em que usar métodos contraceptivos era pecado gravíssimo e passível de excomunhão pela Igreja Católica, né? Mas ela dizia que eles eram pobres demais para ter muitos filhos. E se eles quisessem dar estudo e pagar uma faculdade, eles só podiam ter um filho e acabaram tendo dois, né? Mas ela Nossa, tinha essa... Robinson, É, como a sua mãe, ela era muito fora do tempo. sim, Desculpa te interromper, mas que mulher! é isso que eu Caramba, tô, é isso que eu que tô exemplo querendo. inspirador para a gente começar a nossa É, entrevista. e ela Muito também, bacana. e ela também dizia assim, que se a gente quisesse alguma coisa na vida, a gente tinha que ter estudo, tinha que ter um diploma, que isso ninguém tira da gente, né? Uh, então, e também a questão da persistência, né? A possibilidade de qualquer um não se sentir excluído, que com estudo a gente pode alcançar aquilo que a gente quiser, né? E quando foi mais tarde, chegou na época de vestibular, eu disse, e se eu não passar? Disse, não tem problema, tu vai fazer até passar, né? O meu pai também, ele frequentou só a escola primária, ele teve que parar de estudar para trabalhar, mas ele sempre teve uma participação associativista, e comunitária. Ele foi presidente de um clube, do Esporte Clube Juventude, que agora está voltando para a primeira divisão, quando ele tinha 30 anos. Então, ele era uma pessoa humilde, né, um comerciário, balconista, mas ele deveria ter, eu entendo assim agora, né, uma certa liderança, porque depois ele, além de ser presidente de um clube, que era uma coisa importante naquele tempo, ele foi também, durante 20 anos, de um outro, da parte social desse mesmo clube, construiu uma sede campestre magnífica, de 25 hectares, que na época era um absurdo, porque era fora da cidade, hoje a cidade cercou essa sede. Ele participou de associações, de clubes de diretores lojistas, de associações de empresas de material de construção. Então, ele sempre teve essa atividade cooperativista que eu me identifico muito hoje no cooperativismo, né? Que a gente trabalha, libera, se investe numa empresa que não é nossa, né? Nós vamos levar, quando nós sairmos, tudo vai ficar ali, né? Isso é um modelo cooperativista, né? Então, embora eles tivessem essa origem humilde, essa formação, eles liam muito. A minha mãe lia muitas coisas, tinha assinatura de revista, o meu pai tinha assinatura do Clube do Livro, né, que recebe regularmente um livro. Ele gostava de comprar coleções, essas coleções encadernadas, enciclopédias, história das guerras mundiais, histórias das Américas, e de outros escritores aí brasileiros, né? Eu até tenho até hoje algumas coleções dessa aí do É uma Malbatã. relíquia, né, o São Robson? relíquias, né? Aham, é uma Machado de relíquia, eu lembro Assis, disso. Machado de Assis, né? Todas essas coisas, então eu lia muito, né? Eu tive essa formação de valorização do trabalho, de possibilidades de a gente alcançar os nossos objetivos, né? Então foi uma experiência assim que realmente hoje eu vejo mais ainda a importância na minha formação, né? Bom, você teve, pelo que a gente pôde entender, você teve uma infância onde o estudo foi muito incentivado por vocês, né? Sim. E com exemplos magníficos, como você citou da sua mãe, do seu pai, assinatura de livro, enciclopédia, enfim, isso sempre teve presente na vida de vocês. Mas agora, passando da infância, vamos para a juventude, que é o momento que a gente escolhe o que vai ser quando crescer. Quando que você descobriu o que você queria fazer? Como que despertou essa vocação em você, Robson? Eu acho que tem dois momentos em relação a isso, né? E eu nem falo muito tanto em vocação, mas em questão de acidentes, ou incidentes, ou fatos que nos motivam e fazem a gente decidir ir por um caminho ou outro, né? O primeiro fato que ocorreu é que exatamente no ano que eu entrei no primeiro ano primário, um primo irmão meu tirou o primeiro lugar no vestibular de medicina na Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, era
a classificação máxima em todo o estado era tirar primeiro lugar na medicina, né? Era notícia de jornal. E ele também era de família humilde. A minha tia era irmã da minha mãe, era uma dona de casa também, e o pai dele era um motorista de táxi, que criou, antes disso, uma professora e depois mais 2 médicos. Então, também ali se confirmava essa visão, assim, de que tudo é possível se a gente estuda e faz esforço. E ele era extremamente disciplinado, né? Ele tinha horários, imagina, levantar tal hora, estudar até tal hora, tomar café, ir na escola. Então, isso para mim foi uma motivação, assim, nessa questão de que a disciplina, a organização no estudo, isso era importante, a dedicação, né? E depois eu tive um segundo momento, assim, no começo da adolescência, que entre aqueles muitos livros que tinha lá na minha casa, eu li o livro A Cidadela, do A.J. Cronin, que para quem não conhece, assim, o pessoal mais jovem talvez não conheça, né? É um médico inglês que ele conta a história de um médico no início da carreira na região do país de Gales, nas minas de carvão, onde que as situações eram as piores possíveis, haviam tragédias, havia insalubridade, havia doença, pobreza, né? E ele ali sempre naquela, vamos dizer assim, numa vocação, vamos dizer assim, de dedicação total a essas pessoas, essa preocupação, né? Então, dizem que esse é o livro que mais motivou pessoas a cursarem a faculdade de medicina. E a minha vocação, no caso, não foi pelo lado científico da coisa, ou por salvar vidas, uma coisa maior, assim, mas mais nesse aspecto que eu vejo que a medicina é muito mais, primeiro de tudo, é de ajudar as pessoas, né? A doença é a coisa que mais deixa as pessoas desamparadas e fragilizadas. E o papel do médico, antes de dar um remédio e dar uma receita ou fazer um exame, é orientar as pessoas o que elas têm que fazer, esclarecer, tranquilizar elas, dar um pouco de segurança para elas, um pouco de esperança, né? Então, acho que foi mais nesse sentido o meu encaminhamento para a medicina, foi nesse sentido de ajudar as pessoas, né? E Robson, conta para a gente agora como que começou a sua história na Unimed Central de Serviços do Rio Grande do Sul. Bom, a minha história no cooperativismo, ela iniciou antes, e eu sempre digo que é por aquelas coisas, por casualidades, por acidentes, né? Em 1991, eu já tinha sido conselheiro fiscal da Unimed aqui da minha cidade, Vale do Taquari, Rio Pardo, por 5 anos, e não tinha nenhuma perspectiva de participar de diretoria, nem aspiração. Existia uma diretoria constituída que ia continuar por mais 3 anos, e depois, pelo modelo que nós temos aqui de continuidade, as pessoas que estavam lá dentro deveriam continuar, no mínimo, por mais 15 anos. Então, não tinha nenhuma ideia disso. Mas daí, em 1991, uma dessas pessoas desistiu de continuar, e alguém teve a ideia de me convidar. Então, eu entrei para a Unimed como um dos diretores, o terceiro, vamos dizer, da ordem hierárquica, e 3 anos depois eles entenderam que eu deveria ser o presidente, né? Então, em 94, eu assumi a presidência da Unimed, e também por essas coincidências, na primeira semana de que eu fui num evento, foi apresentado para todos os Unimedes do Rio Grande do Sul o Programa Gaúcho de Qualidade de Produtividade, com a disseminação das melhores práticas de gestão no mundo todo. E eu vi ali uma oportunidade, e nós levamos esse sistema de gestão para dentro da Unimed, né? E também, ao mesmo tempo, a federação tinha contratado um assessor de cooperativismo, o professor Lara. Então, nós fizemos um duplo trabalho com os cooperados para desenvolver o sentimento, a cultura de que eles eram donos do negócio, não só prestadores credenciados, e, ao mesmo tempo, nós profissionalizamos a gestão dentro da cooperativa, em que nós tínhamos uma concentração no único gerente, a gente distribuiu as capacidades, as decisões, e hoje a Unimed VTRP, ela é uma das mais avançadas na questão, por exemplo, da inovação. Ela tem uma área física enorme, tem startups lá dentro. Claro, isso foi trabalho das pessoas que vieram depois de mim. Mas, enfim, por esse trabalho aí eu acabei sendo reconhecido, né, e tu já citaste alguns cargos que eu ocupei na federação, e em 2004 também, por uma coisa meio acidental, a central ela já existia, ela era muito pequena, ela tinha apenas 15 funcionários, é um modelo original único no país, nos outros estados somente tem
uma federação, e a central ela é um espelho da federação, mas voltada mais às ações operacionais. Então, havia muita discussão se ela deveria continuar assim, se ela não precisava ser absorvida pela federação. E um dia as lideranças principais do Estado me chamaram e disseram, não, tu e o doutor Webster, que é um outro colega nosso médico, que era presidente de uma outra Unimed também no interior, vocês é que defendem que a central tem potencial, então tu vai lá e tu vai ser o presidente, agora nós vamos implantar uma distribuidora, e tem vários projetos, então tu prova para nós que a central é viável. E hoje a central ela se tornou extremamente viável e tem mais de 300 colaboradores aí como força de trabalho. Então esse foi meu caminho, assim. Uhum. E Robson, agora falando como você começou, né? Hoje, quanto presidente da Unimed Central de Serviços do Rio Grande do Sul, quais são os seus principais desafios na gestão, os principais desafios e anseios da sua gestão à frente da cooperativa aí? Bom, a central, até comentar rapidamente, assim, o modelo dela, ela é as sócias donas são todas Unimedes do Rio Grande do Sul, e nós prestamos serviços para gerar economia para essas Unimedes. Então, nós temos, assim, quatro grandes unidades de negócio, como se nós fôssemos 4 grandes empresas. Então, nós trabalhamos em todas as áreas que possam gerar economia para as Unimedes. E hoje nós prestamos serviço também, não só para as Unimedes do Rio Grande do Sul, mas para Unimedes de todo o Brasil. Por exemplo, agora, nesses dias, está havendo um movimento nacional de que as Unimedes passem a remunerar materiais, medicamentos para os prestadores de serviços, para os hospitais, não mais por listas de preços que não são as realidades de mercado, mas por uma lista real de mercado, e nós que estamos oferecendo essa lista de 40 mil itens de preço, de registro na Anvisa, tudo, para todas as Unimedes do Brasil. Então, ao outro lado, nós temos também um projeto de prontuário eletrônico. Então, nós temos vários desafios aí que são mais de consolidação de projetos que a gente já tem estabelecidos aí. Perfeito, Robson. Sobre a remuneração que você citou, ainda está um projeto ou ele já está em vias de ser colocado em prática? Muito interessante isso, porque essa é uma questão muito debatida, né, Robson, no setor. E Sim. É importante essa iniciativa a partir das operadoras, essa relação operadoras e prestadores de serviço, enfim. Sim, não, isso já está numa fase final, na verdade. Já começou há uns 5 anos atrás, a gente fez migrações, claro, tudo transferindo a margem desses valores para diárias e taxas, né? O hospital ele é um prestador de serviço, ele tem que ter a remuneração adequada pelo serviço que ele presta, né? Agora era a data final, até a data final era 1º de fevereiro, e foi adiada, mas a gente está, assim, vamos dizer, 90%, isso já está concluído. Nós estamos numa fase de conclusão final em todo o Brasil, não só no Rio Grande do Sul, né? Mudando o modelo de relacionamento com os hospitais. Perfeito. Robson, bom, agora eu gostaria que você falasse, diante de toda essa vasta experiência que você tem, essa história aí à frente da Unimed, a Central de Serviços do Rio Grande do Sul, qual foi a sua maior lição profissional que você aprendeu, que você leva consigo? Olha, a maior lição que a gente tem, assim, que tendo que ser médico e tendo que ser gestor ao mesmo tempo e tendo que cuidar da família, é a questão do que a gente tem que fazer primeiro, né? O que é prioridade. É como planejamento estratégico, né? A gente planeja aquilo que vai ter maior impacto. E também, assim, no dia a dia, na operação, também a gente tem que priorizar. Então, eu acho que a maior lição que eu aprendi é fazer primeiro o que é mais importante. Depois, a gente faz o que é urgente. E, logo em seguida, se a gente for nesse ritmo, a gente está fazendo coisas que antes a gente achava até que seriam impossíveis de fazer. Acho que essa é Robson, perfeito. É uma questão de você saber se organizar. Perfeito. Esse seu conselho a todos que nos assistem. E diante dos momentos difíceis, estamos enfrentando já passamos por vários.
Bom, fazendo essa retrospectiva aí da sua vida, resgatando na memória, quem que foi a pessoa que mais te inspirou a nunca desistir, Robson? Olha, a inspiração da gente sempre é a família, né? A esposa, os filhos, os netos. Eu agora, por exemplo, eu tenho apenas duas netas que moram no México. Uma que tem 5 anos, uma que completou um ano agora em janeiro, e que eu só vi ela uma vez, e depois, por causa da pandemia, é, eu não pude mais vê-la. Inclusive, Ai, hoje, casualmente hoje, né, hoje é 24, né? 24, isso? Hoje, a essa hora, ela deveria estar, minha filha, minhas netas e meu genro deveriam estar embarcando no México para vir ao Brasil para nos visitar. E por causa da situação crítica, essa passagem foi suspensa e foi adiada sem data prevista. Então, o que me motiva Haja saudade, né, Robinson? continuar vivo, trabalhando para poder curtir as minhas netas aí, os meus filhos. Um beijo para suas netas. Com certeza elas vão estar assistindo de lá. Um beijo. Qual o nome delas? A primeira se chama Tonali, é um nome asteca, que Nossa, significa que nome! aquela que aquece com o calor do sol. E a Nossa, que segunda nome se chama. forte! E o nome só é escolhido depois de uns 40 dias que nasceram. E o sexo também só é sabido na hora do nascimento, de parto domiciliar, né? Que para um Nossa! médico isso é uma coisa assustadora, né? E a segunda se chama Yara, porque ela nasceu lá num ciclo asteca maia das águas, que significa, aí é o nome tupi-guarani, né? A rainha das águas. Um beijo para todas elas, muita saúde para vocês, muitas felicidades. Eu estou com saudade de vocês pela história que o avô de vocês contaram aqui. Mas logo vocês vão estar juntos, com saúde, curtindo Deus muito, quiser. se Deus quiser, com certeza. Um beijo para elas. Bom, e Robson, qual foi o conselho mais valioso que você já recebeu aí na sua vida profissional e que você poderia compartilhar com quem nos assiste? Olha, tem um ditado que diz que conselho a gente, se fosse bom, a gente não daria, a gente venderia, né? Mas uma coisa que eu valorizo muito e comento é a questão da ética, né? Quando a gente está numa situação de uma empresa, especialmente que é uma empresa que não é nossa, que ela é de todos, que é uma cooperativa, né? A questão da ética, da transparência, é, tudo que a gente tomar de decisão, a gente tem que ter motivos justificáveis, a gente tem que saber explicar depois se não deu certo. A gente não deve fazer nada que a gente não possa explicar e, principalmente, a gente não deve fazer nada que a gente possa envergonhar depois. Eu acho que isso é fundamental. Robson, se você pudesse mudar algo no passado, o que você faria de diferente? Olha, tem muitas situações, pequenas situações, que às vezes a gente diz uma palavra mais forte ou deixa de falar alguma coisa que a gente se arrepende depois. Mas as grandes decisões que eu tive na minha vida, assim, eu realmente elas foram pesadas, pode ser que não foram as melhores, mas eu sempre considero, não adianta depois, mais tarde, a gente remoer, assim, poderia sido diferente, né? Eu acho que a gente toma as decisões de forma ponderada e elas foram as melhores naquele momento, então eu não mudaria nada, assim, de coisas importantes na minha vida que voltar atrás. Além a minha próxima pergunta seria: quais são as realizações mais importantes da sua vida para você? Além das netinhas, que com certeza está nessa lista, quais seriam as suas realizações mais importantes, Robson? Você Eu acho poderia que compartilhar conosco? foram essas que eu já comentei, dentro da Unimed Vale do Taquari, dentro da Central. Eu também fui presidente fundador da Unicred, Vale do Taquari Rio Pardo, em 95, quando eu era presidente da Unimed, eu fiz a assembleia de fundação, fui da diretoria durante alguns anos, depois eu me afastei, porque eu também entendo que a gente tem que dar espaço para outros. Na ocasião, eu optei por ficar na Unimed e deixei a questão da Unicred para o lado dela, assim, para outras pessoas tocarem, e hoje também é uma Unicred muito importante aqui no Rio Grande do Sul. Robson, como que você define o seu modo de liderar a sua equipe?
Olha, eu costumo dizer que eu lidero pelo exemplo, né? Façam o que eu faço e eu também faria o que vocês fazem, né? Então, o respeito, a, a oportunidade das pessoas participarem, opinarem, contribuírem, a valorização, o reconhecimento, o estímulo ao desenvolvimento pessoal e profissional, né? Eu costumo receber todas as divulgações de cursos que acontecem e fico mandando e-mails lá para o superintendente ou para o pessoal do RH. Olha, esse curso aqui me parece bom para fulano, para ciclano, vamos pagar um curso, vamos pagar um pós-graduação. Então, e eu tenho muita participação, além da parte estratégica, eu também vou para a parte tática, eu participo de reuniões, assim, de orientação, mas sem aquela questão da imposição, né? A melhor ideia é a melhor ideia, não importa de quem tenha vindo, não precisa ser das lideranças necessariamente, né? E olhando para o, né, o outro lado, como que quais são as características que você preza para aquelas pessoas que querem fazer parte da sua equipe? É claro, nessa linha, que eu tenho que ter um conhecimento básico da função que vai exercer, né? Mas é muito importante saber trabalhar em equipe, aceitar a divergência de opiniões, né? Defender a melhor ideia, mesmo que seja contrária à dela, né? E, e principalmente a questão da atitude, né? A gente, dentro do tanto de todas as empresas que eu passei, sempre a liberdade e a delegação para tomar atitudes. Não precisa tudo ter que consultar o nível superior. Tem níveis de decisão e quanto mais ele é lá na ponta, é melhor, né? Para ter ideia, assim, todas as empresas que eu passei, elas sempre ficaram entre as melhores para trabalhar, as melhores empresas para trabalhar, pelo reconhecimento das práticas de benefícios sociais mas especialmente por essa característica de possibilidade de crescimento, desenvolvimento pessoal e profissional dentro da empresa. Robson, muito se fala que, bom, você citou em nossa entrevista a busca constante por atualização, por educação, ensino, enfim. Como que você, enquanto líder, busca se reinventar diante das mudanças que o tempo impõe? Bom, isso foi uma ruptura muito grande no nosso modelo. A gente não imaginava que o teletrabalho pudesse acontecer, mas para nós tem sido muito bom, assim, tem nos permitido até mais reuniões, mais discussões. Então, a gente está se reinventando nessa maneira de trabalhar mais, né? Nós tivemos aí grandes dificuldades, nós fomos responsáveis pela questão do abastecimento, por exemplo, quando começou a pandemia, não tinha máscaras, não tinha testes, não tinha medicamentos, e nós somos praticamente a única distribuidora do sistema Unimed do Brasil, a gente se envolveu profundamente nisso aí. Então, a nossa reinvenção foi em mais trabalho, mais foco, mais esforços aí. Robinson, a gente está começando aí uma década, né? A nova década. Como que você pensa a Unimed Central de Serviços do Rio Grande do Sul para os próximos 10 anos? Olha, eu vejo ela com uma consolidação cada vez maior em nível nacional, né? Hoje, por exemplo, por causa da pandemia, nós já fornecemos materiais e medicamentos para 23 estados do Brasil, né? O nosso prontuário eletrônico também, que vai permitir uma grande mudança no modelo assistencial, né? Hoje o nosso modelo assistencial ele é ruim, ele é de tratar doenças e não de fazer uma gestão da saúde das pessoas, né? Nós temos um prontuário que está em quase 70 Unimedes de todo o país, de inúmeros estados aí espalhados pelo país, e que é uma ferramenta que vai permitir realmente, ele é baseado numa atenção integral à saúde, ele tem todas as características, os protocolos, as linhas de cuidado que permite a atenção integral de equipes multidisciplinares. Então, eu vejo essa consolidação da central em nível nacional, nessa questão de distribuição de medicamentos. Hoje, as Unimedes não têm um ganho verdadeiro de escala, nós estamos construindo uma plataforma para que realmente todas possam utilizar individualmente, e quando a gente precisar fazer uma compra coletiva, a gente tem os dados todos
computadas automaticamente, que a gente tem um poder de barganha, de baixar preço frente à indústria, né? Porque os preços hoje, os custos na medicina são altíssimos, né? Cada vez é estratosférico, e as pessoas cada vez têm mais dificuldade de ter um plano de saúde, porque o preço da mensalidade é cada vez maior. Então, nós temos que trabalhar para melhorar tudo isso aí, para que melhore a qualidade da nossa assistência e os custos sejam mais previsíveis e controláveis. Assim que eu vejo a Central nesse papel nos próximos anos aí. Robson, o Grupo Mídia, nós temos o prêmio 100 mais influentes da saúde, que já é considerado o Oscar do setor, e nós vamos homenagear importantes nomes que mais se destacaram no último ano, enfim, é uma homenagem aos profissionais da saúde. Como que você vê essa homenagem a esses profissionais que, diante de um ano tão desafiador, se destacaram mais ainda, né? A gente consegue ver, já sabia da importância, obviamente, mas a gente agora coloca isso realmente na mesa, né? Uma homenagem justa aos profissionais da saúde. Eu sempre vejo muito bem esses reconhecimentos, né? Que é o que a gente também faz individualmente com os nossos colaboradores e com as nossas outras lideranças que dividem o trabalho. Então, eu acho muito importante, como tem esses prêmios da qualidade, das melhores para trabalhar, e sempre é um estímulo para as pessoas e para as equipes. E eu não vejo mesmo esse reconhecimento de vocês aí, eu não vejo como uma coisa pessoal, né? Eu até hesitei, assim, não é do meu jeito, assim, ter essa exposição individualmente. Mas eu fui convencido pelo resto da diretoria de aceitar esse convite de vocês, mas no sentido de um reconhecimento do trabalho de uma equipe, de uma entidade, de uma cooperativa, o trabalho de todos. Eu vejo isso como um reconhecimento a todos. Eu acho importantíssimo que vocês façam isso, porque isso estimula as pessoas a continuarem assim. Isso é importante, importantíssimo. Bom, Robson, agora nós vamos para a última parte da nossa entrevista, que é o ping-pong. Eu falo uma coisa e você fala o que vem à mente. Combinado? Certo. Bom, família. Família, para mim, é tudo, né? Eu costumo dizer assim que é a nossa continuidade, não só genética, mas espiritual, né? Pelas memórias, pelos sentimentos. Eu até diria, assim, de uma forma dramática, né? Que, para mim, vida depois da morte é a vida que vai continuar nos nossos ascendentes. Não estou falando de reencarnação, né? Mas as memórias que passam nos conhecimentos. Uhum. As férias dos sonhos. Férias dos sonhos, qualquer uma que não precisar usar máscara e álcool gel. É a mesma da minha, então. Tá certo, Robson. Um livro. Olha, um livro que me marcou assim na minha adolescência inicial foi o Tempo e o Vento, que é um livro do Érico Veríssimo, que conta a saga do Rio Grande do Sul, desde que era uma província, em 1745, até o fim do Estado Novo, em 1945. É um livro que são 3 partes, né? Então, aquilo ali que eu tenho uma grata lembrança, assim, do primeiro livro, assim, de uma epopeia, vamos dizer assim, que eu li ali na minha primeira adolescência. Ótimo livro. Um filme. Olha, filme para mim eu sou um cinéfilo, né? Eu vejo 3, 4, 5 filmes por semana ou 6, então são centenas de filme, né? Se a gente quiser separar por categoria, né? Eu até poderia dizer assim, o filme da semana para mim são esses que agora estão concorrendo ao Oscar aí, o Sete de Chicago, o Mansky, a Escavação, então é impossível. Nossa, olha que interessante. Então, temos aí um fã de filmes, muito legal, muito interessante. Se fosse para citar um, ficaria em dúvida. Com certeza, não tem. O 1 é 100. Tá certo. Um líder, Robson. Olha, as pessoas que eu admiro são aquelas que se expuseram muito contra a discriminação, né, racial ou social, né, e pela não violência, né.
contra guerras. Então, tipo, o Gandhi, que fez todo um posicionamento de paz para não fragmentarem a Índia, né, que era uma nação de muitos povos. Outro é Martin Luther King, né, mas uma pessoa que eu acabo admirando bastante assim é o Nelson Mandela, porque depois de 27 anos de cadeia, né, que podia ter destruído a personalidade ou a física e mental de qualquer pessoa, ele voltou para ser um líder, para ser um presidente, e sem rancor, ele esqueceu todo o passado de humilhação que ele sofreu, de perseguição, todo sofrimento, e colocou um ideal acima disso tudo, né? Então, é esse tipo de líder, assim, que eu admiro. Uma saudade, Robson. Saudade é da infância dos nossos filhos, né? Que a gente prepara eles para o mundo, né? Uma filha mora no México, outro meu filho é médico, trabalha aqui em Lajeado, é um excelente profissional, é adorado pelas velhinhas, porque ele trata a dor crônica, então ele faz milagres com as velhinhas, né? Mas essa saudade a gente procura matar com os netos, né? Uma reinvenção da infância dos nossos filhos, projetada ali e acarinhada com os nossos netos. Ótima colocação, concordo plenamente. Bom, para você, o setor da saúde do Brasil é? O setor da saúde do Brasil é importantíssimo, do ponto de vista econômico, social, né? O PIB nacional é em torno de 7 milhões, o PIB da saúde é em torno de 9%, então nós estamos falando aí de mais 600 bilhões de reais, 4 milhões de empregos, eu até não tinha esse número exato, fui olhar ontem, né, número de empregos, então o setor da saúde ele é importantíssimo para o país todo, como é para muitos países, e a tendência é que ele aumente, né, pela longevidade, pela maior idade das pessoas, mas ele também precisa dessa reinvenção do modelo assistencial, né? Hoje nós remuneramos por tratar doenças, nós precisamos tratar a saúde, botar o paciente no centro da atenção, né? Atenção integral, usar prontuário eletrônico, ter equipes multidisciplinares. Eu acho que esse é o grande desafio da saúde, porque senão ele é um sistema insustentável, né? Da maneira que ele está, assim, do ponto de vista de operador, sistema de SUS, ele é insustentável se nós continuaremos assim, só pagando por tratar doenças. Robson, agradeço muito a sua entrevista. Eu espero que em muito breve você tire a férias dos seus sonhos sem máscara com as suas netinhas. Obrigado. Muito obrigada por esse tempo. Eu tenho certeza que foi de muito aprendizado para mim, para todos que assistiram. E eu encerro aqui com a sua frase: vamos tratar a saúde e não a doença. Muitos conhecimentos compartilhados aqui com Jorge Guilherme Robinson. Ele é presidente da Unimed Central de Serviços do Rio Grande do Sul. Uma honra entrevistá-lo. E vocês fiquem ligados para as próximas entrevistas exclusivas no nosso canal, nas nossas redes sociais e no nosso site da healthcaremanagement.com.br. Obrigada, Robinson. Obrigada a todos que nos assistem e até mais. Até mais.